técnica, criatividade editorial, ética profissional, escuta ativa e rede de contactos. Acredita no jornalismo radiofônico como espaço de construção de cidadania, memória e consciência coletiva, e na formação como um ato de partilha responsável entre gerações de comunicadores. Realmente ela tem um MBA em desenvolvimento de empresas e negócios pela Soalemage, realmente estamos diante de uma profissional de comunicação social que é notório os seus feitos e realmente aqui é uma síntese das sínteses. Querida convidada, boa noite. Olá, Terêncio, boa noite. Uma boa noite especial para ti e também para os teus seguidores. Para fazermos então esta conversa que espero ser interessante e também impactante para 1 hora, quase perto de 1 hora. Muito bem. Como é que escolheu o e-mail na sua formação média, visto que Luanda tem várias instituições de ensino médio? Como é que tudo começou? Olha, eu na verdade sempre fui apaixonada por medicina. O meu pai foi funcionário de saúde, foi enfermeiro e havia uns livros de Médicos Sem Fronteiras, uns livros cinzentos, verdes, com médicos em zonas recônditas do país. Penso ser uma edição de 1982, creio, com ilustrações de cuidados primários de saúde. A primeira vez que eu tive contato com este livro, apaixonei-me logo pelos serviços de saúde e via o meu pai, fez embora ter o serviço diário na unidade hospitalar em que trabalhava, mas também tinha um posto médico em casa, em que prestava primeiros socorros às comunidades próximas a nós. Então, fui me apaixonando pelo serviço de saúde. Tanto é que sempre que ficasse doente, eu sentia alguma diferença na forma em que a medicação era administrada, sobretudo as injeções. Eu dizia que as injeções do meu pai não doíam, e era como que algo fora do comum ser aplicada injeção por um outro profissional de saúde. Então, ainda pequena, a minha paixão era mais inclinada para a medicina. Mas depois fui vendo que nós não tínhamos nenhum familiar jornalista, comunicólogo, Então, fui me apaixonando pela comunicação, pelo jornalismo, e era numa altura em que ainda não havia faculdade de comunicação no país, ou em Luanda, digamos assim. Então, quando eu vou para o ensino médio, a primeira opção que surgiu foi ir para o e-mail. E é no e-mail que eu me começo, do ponto de vista de formação, e na prática, depois para o Viana Satélite, que era um espaço que era emitido, portanto, um programa emitido em Viana por jornalistas que moravam no município de Viana e produziam conteúdos daquilo que era a vida social, política, industrial, sobretudo, do município satélite, com emissão na LAC, numa antena comercial. Lembra-me do João Cipriano, que era o mentor. O locutor principal era o José Assis, agora funcionário bancário, e como repórteres o Polaco Pedro e Elizabeth Smith. Então produzíamos os conteúdos e era, penso que era às quartas-feiras, já não me lembro, que era emitido na LAC. E depois faço então esta travessia, que tudo começa em Viana, no Viana Satélite. Então logo eu saí do e-mail, ou ia saindo do e-mail,
frequentava a portaria da Rádio Nacional de Angola. E pronto, chego à Rádio Nacional de Angola, aos Estudos Centrais. Lembra-me do Manuel Araújo, que era, de feliz memória, era jornalista cultural, do José Batista, também era jornalista cultural ligado às artes cinematográficas, e depois também de outras pessoas que eu fui encontrando na redação, na altura, um canal lá, digamos que dirigido pelo Drummond Jaime, o Helder Barber, depois o Amilcar Xavier, o Sebastião Lino, e depois chega o António de Souza na direção de programas, e depois eu vou para a Rádio Viana, porque havia necessidade de se criar uma rádio de proximidade, e a Rádio Viana é das primeiras rádios comunitárias que surgiram em Luanda, do Grupo Rádio Nacional de Angola. Então foram selecionados trabalhadores da Rádio Nacional que viviam próximo de Viana. A Rádio Viana inicialmente era emitida a partir da Casa da Juventude em Viana. Então todos os colegas que viviam no Zango, na estalagem, no Luanda Sul, no Capalanca, no Grafanil, acabavam sendo, portanto, os quadros que alimentavam a emissão da Rádio Viana. Lembra-me que desde a sua criação, em 2017, a Rádio Viana sempre teve uma emissão 24 horas, e nós éramos menos de 30 profissionais, comandados pelo jornalista Francisco Henriques, e nunca em nenhum momento a emissão deixou de ir ao ar. Então, pronto, este percurso, esse interregno que se faz, e pronto, estamos aqui. Ok, falavas muito bem da formação no e-mail, e na formação no e-mail, realmente quem foi Gabriel Antunes na sua vida profissional? Olha, quem passou pela professora Gabriela Antunes, não se ofende em dizer que foi um atrasado mental ou uma atrasada mental da professora Gabriela Antunes. A professora Gabriela Antunes foi minha professora de aula, Artes de Literatura Angolana, foi também minha professora de língua portuguesa, e depois minha professora de inglês. Era muito rigorosa, e sempre que falhasse alguma coisa dos colegas na turma, ela chamava-nos para chamar a nossa atenção, ou para pôr-nos no lugar. Era, sou atrasado mental, qualquer coisa assim. Quem chegasse atrasado, e engraçado na professora é que ela conhecia-nos a todos, chamava-nos e tratava-nos pelo nome. Então, a professora Gabriela Antunes, também escritora, assim como Dario de Melo, Cremilda de Lima, e foi com a professora Gabriela Antunes que também aprendemos o gosto pela leitura, sobretudo na disciplina de ALA, Artes de Literatura Angolana. Lembra-me que a minha defesa do fim do curso era para falar da vida e obra de Arthur Pestana Pepetela. Nunca me esqueci do nome completo de Pepetela, desse escritor, desse grande escritor da literatura angolana, prêmio Camões também de literatura, esse filho de Benguela. Então era o meu, além de outros que nós aprendemos a gostar, aprendemos a ler, aprender a acompanhar. Então, esta era a professora Gabriela Antunes, que ensinou-nos a gostar da leitura também. Que bom. Como descreves Amilcar Xavier? O Amilcar é uma referência, o Amilcar é um estudioso que leva ao pé da letra, com muita seriedade, o sacerdócio do jornalismo. O Amilcar é aquele vozeirão
que impõe autoridade na emissão, é aquele profissional que concebe, produz e tem atenção ao produto final que ele vai levar à emissão. Tanto a emissão da rádio, o Amilcar é um filho da Rádio Nacional de Angola, sobretudo, agora emprestado à televisão, mas colaborador da Rádio Nacional de Angola, com a África Magazine e também com os especiais que faz em efemérides nacionais. Hoje, por exemplo, hoje é 4 de fevereiro e seguramente que tivemos um especial gravado pelo Amilcar. Então, Amilcar no ar, é o Amilcar, não há para mais ninguém. Costumo dizer que o Amilcar é o Amilcar, é insubstituível. Então, Amilcar, para mim, é uma referência do jornalismo angolano, tal como é Paula Simons, por exemplo. Então, sabe bem ouvir o Amilcar, daquelas pessoas que têm responsabilidade com o ouvinte, ou com aquilo que ele vai produzir e oferecer um produto acabado ao ouvinte ou ao telespectador, tanto da rádio como da televisão. Então, é para mim uma referência deste mundo jornalístico, radiofónico e também televisivo. Ok. Na fase da sua formação média, lembras a primeira entrevista que chegou de realizar? Quem foi a pessoa que chegou de entrevistar? E qual foi a sensação? Olha, Terêncio, eu já passo dos 40 e há algumas lembranças que eu já não as tenho assim muito vivas, mas eu vivi e vivo grandes momentos com a minha profissão. Uma das coisas muito marcantes neste meu percurso, nestes mais de 20 anos de Rádio Nacional de Angola, foi, podemos dizer, ter conhecido o Péricles Neto. O Péricles Neto é um dos grandes realizadores e cronista que a Rádio Nacional teve, de feliz memória, e foi com Péricles que eu comecei a fazer espaços no manhã de domingo e também no Boa Noite Angola depois, com rubricas desenhadas por ele, e eu acabava dando alma. Estou aqui a falar, por exemplo, de um espaço de culinária em que eu vivi grandes momentos com o gastrônomo João Gonçalves, do restaurante Pezinhos da Água, e esse espaço com o gastrônomo João Gonçalves acabou sendo muito marcante na minha vida. Foi com o gastrônomo João Gonçalves que eu aprendi a cozinhar, aprendi a temperar, aprendi a empratar e aprendi a enogastronomia, que é a combinação de bebidas e alimentos. E uma coisa muito engraçada que o gastrônomo João Gonçalves tinha, nós fazíamos esse espaço de culinária na Rádio Nacional de Angola. Lembra-me do cozido a angolano, por exemplo. Sempre que nós tivéssemos uma receita para ensinar a fazer aos ouvintes, o tio João Gonçalves levava este prato confeccionado, este prato feito. Por exemplo, se fosse um arroz de marisco, ele levava as travessas na rádio, as guarnições, as bebidas para acompanhar a refeição. Lembro-me até que os meus colegas já levavam taparoeiro, levavam marmitas na rádio, porque no dia do programa nós gravávamos aos sábados e a rubrica era emitida aos domingos, de manhã de domingo. E no sábado, o tio João Gonçalves vinha com os meninos dele no restaurante, era muita tigela, muitas garrafas de quiçango, copos e tudo mais. Gravávamos, ele ensinava a fazer o prato e depois nós degustávamos o prato. Então foi muito marcante. Lembra-me que depois levámos esse espaço para a Rádio Viana também no Sapalalo, porque o gastrônomo João Gonçalves tinha uma quinta no município de Viana, pelas bandas da CAOP,
e era bem mais próximo do que vir à cidade, e também já foi numa altura em que eu tinha sido transferida para a Rádio Viana. Então, levamos o espaço de gastronomia que nós fazíamos na Rádio Nacional de Angola, no manhã de domingo, para a Rádio Viana, no espaço Sapalalo. E o tio João Gonçalves fazia o mesmo. Ele vinha ensinar uma receita e depois, dias antes, ele já dizia, olha, vamos aprender a fazer um calulu, por exemplo. Vamos precisar disso, 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 disso. Eu produzia, realizava e apresentava o programa e tinha um repórter querido, que é o Januário Damião, hoje diretor de comunicação da Administração Municipal de Viana. O Januário ia aos principais mercados do Viana para saber que era barato confeccionar aquele prato. Por exemplo, se fosse um calulu, ele podia ir a Calumbo e saber quanto é que custava o prato, ia ao mercado do 30 para saber quanto é que ficava um montinho de jimboa, de quiabos, do tomate, etc, etc, e mostrar para as pessoas que podia comer-se bem e barato, ao invés daqueles pratos dos grandes supermercados, porque as pessoas acham que comer bem é comer difícil e caro. Então, nesse espaço, nós, com o tio João Gonçalves, ensinávamos os ouvintes a comer bem, a comer saudável, a combinar melhor os alimentos, a usar os diversos... Pela hora, nós não sugeríamos bebidas alcoólicas, mas era a quiçangua, era o sumo natural, era tudo comida e bebidas típicas angolanas. Então, entrevista como tal, não me lembro ter feito a primeira e ter sido marcante, mas este espaço, este momento vivido com o tio João Gonçalves, a dinâmica empreendida pelo realizador e cronista Péricles Neto, que é um dos meus mentores. Com Péricles eu fiz um espaço na rádio que eu até quero voltar a fazer, que se chama Saúde de A a Z. Eu fiz esse espaço no Boa Noite Angola, na altura realizado pelo Péricles Neto, depois levei esse espaço para a Rádio Luanda, para a Rádio Viana. Depois, eu também fiz um espaço muito interessante com Péricles, na altura, no Boa Noite Angola, que se chamava Gente de Fora Cá Dentro. Também quero muito voltar a fazer este espaço com uma nova roupagem, mas o Gente de Fora Cá Dentro tinha uma particularidade, que era conversar, entrevistar expatriados que tinham escolhido Angola para viver, para investir, para constituir família, e contavam as suas experiências, as suas peripécias de como foi, digamos que, como é que foi adaptar-se à Angola, como é que foi fácil ou difícil montar um negócio, criar um negócio e mantê-lo. Como é que é chegar a Angola, apaixonar-se por uma angolana e esta angolana o prender aqui e não voltar mais à sua terra. Então, o Gente de Fora tinha esta essência muitíssimo interessante, em que nós conversávamos com trabalhadores das mais diversas entidades diplomáticas do nosso país, ou representações diplomáticas do nosso país, desde embaixadores, adidos, encarregados de negócios, etc, etc, etc. Era tudo gente de fora e cá dentro. Então, era muito interessante. Então, Terêncio, assim, uma entrevista que me terá marcado, e logo a primeira, não me lembro, mas devo dizer que ao longo deste meu percurso, nestes mais de 20 anos de Rádio Nacional de Angola, 24, eu vivi e vivo grandes momentos e momentos, sobretudo, muito marcantes. Ok. Sendo mãe de família, como tem sido o cumprimento das tuas tarefas como mãe, esposa e, ao mesmo tempo, jornalista? Olha, eu sou mãe de 4, de namorar, de se alambar, como digo, e de casar.
Meu marido e eu estamos juntos há mais de 25 anos. Então, eu encontro no meu parceiro um amigo, e quando eu perdi o meu pai há 17 anos atrás, ele acabou também preenchendo um bocadinho este lado. Então, temos uma relação muito sólida, muito amiga, muito companheira, um sendo o ombro do outro. Claro que as mulheres acabam por se reinventar um pouco mais em relação aos homens. Os homens foram educados a não chorarem, mas tu, se conheceres bem o teu parceiro, sabes muito bem perceber aqueles momentos de que tu olhas para ele e sabes que ele está a sangrar por dentro e precisa de um alento, de um ombro amigo. Diferente de nós mulheres que somos mais sentimentais e fazemos mil e uma coisa ao mesmo tempo, porque os maridos acham que a responsabilidade é nossa. Então, não é fácil, mas desde que se tenha uma rede de apoio, digamos que firme, as coisas devidamente organizadinhas, assistentes que também à altura, e tu acabas monitorando também ao telefone, tu sais de manhã a casa e vai ligando, epá, tudo bem, qual é o almoço? Olha, vai ser isso, adiciona aquilo, tem que ter uma folhinha, é grelhado, não é frito, tu chegas a casa, vai monitorando os miúdos, para tragar os vossos telefones e ver o que é que tem, o que é que não tem, porque tu tens crianças hoje que eu chamo de geração garabaxa, ou a geração do Android, e que aprendem tudo na internet. Então, se tu não monitoras, perdes o fio e tem este acompanhamento necessário. Tem as compras, então, é mesmo, digamos que difícil, prazeroso. Nós mulheres fazemos mil e uma coisa ao mesmo tempo e pronto, também não podes deixar de fazer as tuas responsabilidades com o país, alegando que não tem com quem deixar o bebê, por exemplo, o marido está doente, deixar de fazer as suas coisas. Quando se é profissional, tem de encontrar um equilíbrio, não é? Um equilíbrio, estabelecer uma equipa. É claro que um líder não pode fazer tudo sozinho, mas distribuir tarefas, depois cobrar um deadline, cobrar soluções, orientar, ensinar e fazer com que aquela pessoa consiga andar, e depois você só monitorar. Porque a lavadeira, a cozinheira, a profissional, e a sociedade exige cada vez mais de nós, mulheres. Mas tem um momento que tu tens de parar. Hoje agora fala-se muito da síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento, porque nós estamos sempre a correr, a azáfama diária, às vezes muito pesada. Se nós não fazemos um freio, porque queremos provar para o mundo que podemos fazer, e quando pararmos, as coisas não vão parar, vão dar seguimento. Então, profissional, mãe, esposa, neta, irmã, filha. Ai, gosto muito de ser a tia Bete, dos meus sobrinhos. Então, tenho que ter tempo com eles também. E adoro ter tempo de... Ok. Diga. Não percebi? Não, ia dando toque, ok. Não, estava a dizer, eu também tenho que ter tempo para os meus sobrinhos, tenho que ter tempo de qualidade para os meus amigos, tenho que ter tempo para mim mesma. Eu gosto de ter os meus momentos que eu chamo de momento feliz sozinha. O meu momento que eu ouço a minha respiração sozinha, que eu ouço as ondas do mar irem e voltar, o pôr do sol, meu momento sozinha. E o meu momento de qualidade também com os meus amigos escolhidos a dedo. Como surgiu o programa Essa Palavra na Rádio Viana? Quem idealizou para materializar?
Olha, como lhe disse, nós fomos selecionados, um grupo de profissionais da Rádio Nacional de Angola, para abrir o projeto Rádio Viana. A Rádio Viana é uma rádio de proximidade, é uma rádio municipal afeta à Rádio Nacional de Angola. E, portanto, precisávamos estruturar a grelha de programas. 24 horas, de segunda a segunda, da informação, da recreação, do entretenimento, em que tinha de constar espaços em línguas nacionais, espaços informativos, espaços para a juventude, uma grelha toda. Então, não éramos mais de 30, lembra-me que eram colegas que vinham da Rádio Angolaieto, sobretudo técnico, da Rádio Angolaieto vinha o André Ivaristo e o Paulo Macazadi, um grande locutor de língua nacional quimbundo, agora é administrador municipal adjunto para a área social e política e política e social. Vinha profissionais da Rádio Luanda, Jesus Delgado, Maria Helena, Jorgelina Armando, Domingas Henriques, e depois profissionais da direção de informação e do Canal A. Aliás, que nós, Manela Araújo, José Batista, Elizabeth Smith, quem mais vinha do Canal A? Nós não éramos mais de 20. João Manuel, da direção de informação, João Alves, do Canal A, na altura, não me lembro de outros, mas sentamos e fizemos a grelha de programa de segunda a segunda, portanto, segunda a sexta-feira e a programação do final de semana. No final de semana eu realizava e produzia o Sapalalo, era a editora do final de semana, dos programas do final de semana, fiz também o Canta Comigo aos domingos. Estava também um colega que fazia os meus jingles, agora não me lembro o nome dele. E por acaso que fez o jingle, o que é que você vai fazer domingo à tarde? Esqueci-me do nome dele, deu-me aqui um vácuo de memória. Então havia necessidade de fazer um programa que podia juntar as comunidades de Viana, que falassem as suas coisas, dos bairros, das culturas, hábitos e costumes, das comunidades do município de Viana. Havia bairros do Viana que surgiram depois de nós chegarmos como Rádio Viana no município. Havia bairros com nomes assim bem estranhos, tipo Muculangola, Vai e Volta. Agora não me lembro, mas o Jesus Delgado lembra